22 de janeiro de 2013, Manaus, Amazonas. Jimmy Robert de Queiroz Brito estava morando com a irmã de seu pai, sua tia e a prima dele. Jimmy e o pai brigaram por ele ser homossexual e o rapaz foi embora de casa. Mas Jimmy não aceitaria aquela situação e resolveu virar o único herdeiro da herança da avó paterna. Para isso, teria que tirar pai, tia e prima da sua linha de frente. Confira a entrevista que fiz com o delegado do caso, que conta os detalhes de toda a investigação que revelou a versão masculina de Suzane von Richthofen do Amazonas. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter aqui com o Dr. Fernando, que a gente começou a conversar um pouquinho antes com o Dr. Fernando. Seja muito bem-vindo ao canal. E foi esse caso que eu fiquei meio impressionado. É difícil até fazer a árvore genealógica da história. Você era novinho, isso é lá de 2013. Então, o advogado novinho, como é que foi para você começar esse caso? Como é que esse caso chegou até você? E já que você era um advogado novo, você não tinha nem 30 anos, quais foram os pontos que foram te chamando a atenção e como é que você conseguiu desvendar tudo? Olá, pessoal, tudo bem? Um abraço aí para o Beto, que nos oportunizou aqui, né, esse acesso, essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse caso que foi emblemático. Eu diria que talvez dos 3 casos mais emblemáticos aí da minha carreira. Tenho 13 anos como delegado de polícia e esse sem dúvida nenhuma, está entre os 3 principais casos que eu conduzi na minha carreira, né? Eu tenho já um histórico, como eu disse, de 13 anos como delegado de polícia, mas, de fato, alguns crimes nos chocam e é bom que a gente ainda tenha essa sensação, né, de ser chocado, exatamente porque a gente não pode se tornar alguém tão frio, né, tão frio. E é necessário pulsar um pouco desse sangue quente até para que a gente se sinta humano, né? Apesar de tantas adversidades e atrocidades que a gente convive, mas é necessário que a gente se sinta cada vez mais humano. Pois bem, Beto, esse crime, ele ocorreu bem no iniciozinho da minha carreira. Eu tinha 2 anos como delegado de polícia, 2 anos que eu estava funcionando como delegado de polícia, acabado de assumir uma delegacia de homicídios aqui na capital, Manaus, né, capital do estado do Amazonas. Eu sou oriundo da Bahia, né? Eu sou baiano. Eu estava achando seu sotaque um pouco diferente de Amazonas, mas já está explicado. Tá? Exatamente, meu amigo. Então, eu me formei na Universidade Federal da Bahia, né, no curso de Direito, por ser, obviamente, um pré-requisito para ser delegado de polícia. Cursei minhas especializações. Hoje eu sou especialista em Direito e sou especialista também em Inteligência Policial. E, além disso, mestre em Segurança Pública, tenho mestrado em Segurança Pública, já aqui no estado do Amazonas, pela Universidade do Estado do Amazonas. Bom, coincidentemente, o ano de 2013 é o ano razoavelmente fatídico, assim, digamos, na minha vida, né? Eu diria que é um ano marcante, porque é o início do meu mestrado e, ao mesmo tempo, ocorre um crime que talvez seja o crime mais marcante da minha carreira. Então, eu tinha acabado de assumir a delegacia de homicídios, com pouco tempo como delegado, né? Pouca experiência, bom que se diga isso, né? Pouca experiência, mas apesar da pouca experiência, eu tinha muita impetuosidade. E talvez a impetuosidade tenha me ajudado muito nesse caso, porque, ao meu lado, outros 2 delegados bem experientes, né, o doutor Ivanilson e a doutora Georgia, atuaram nesse caso também. Apesar de eu ter encabeçado o caso, uma vez que eu autuei em flagrante os autores desde o primeiro momento até o relatório final de conclusão do inquérito, todas as peças, né, peças aí para que o público que não sabe, não tem muita convivência com direito, as peças são as diligências, as providências que nós documentamos numa investigação que nós chamamos de inquérito policial. Pois bem, então, assim, ao meu lado tinham esses 2 delegados experientes, porque o chefe da delegacia era o doutor Ivanilson.
Mas eu trabalhava com casos bem estratégicos, né? Porque o Divanilson me confiou esta missão, né? Uma vez que ele entendeu que eu tinha essa habilidade para trabalhar de maneira mais minuciosa, talvez. E acontece que nós estranhamos o crime desde o início, por conta de alguns detalhes, né, que a investigação vai nos elucidando. O fato chocou a cidade de Manaus porque em 2013, numa manhã muito tranquila, né, um dia comum na cidade de Manaus, de manhã cedo começam a noticiar a morte violenta, né, de duas pessoas, inicialmente duas pessoas, tá? Uma morte violenta de duas pessoas, mãe e filha. Uma menina recém-ingressa numa faculdade de arquitetura, uma blogueirinha na época, inclusive, né, os blogueiros Eram de hoje, blogueiros, Isso, hoje em dia é muito comum isso, né? Muito comum Sim. por causa das redes sociais. Naquela época não era tão comum, porque as redes sociais não eram tão efusivas como hoje, sabe, Beto? E, no entanto, essa menina já tinha um destaque, né? Interessante, bem interessante. E ela figurava aí como uma blogueirinha da época, uma pessoa muito conhecida, uma jovem socialmente bem alocada também, né? Porque ela morava num condomínio de classe média, digamos que para a cidade de Manaus, classe média alta, né? A mãe era funcionária pública federal, também colocada em um setor do serviço público de alta responsabilidade, que era aqui a SUFRAMA, que é a Superintendência, né, da Zona Norte, né, para assuntos da Amazônia. Então eram pessoas com um sentimento social de comoção que inspirava, porque eram pessoas cheias de vida e com muitas oportunidades. E de manhã, de repente, Manaus amanhece com essa notícia e um crime que foi brutal. Porque eu vou contar durante a nossa conversa aqui alguns detalhes. A menina chegou a ser asfixiada. Sabe o pessoal que é surfista vai saber bem o que eu estou falando. Aquele plástico que a gente coloca na prancha de surf para melhorar a adesão do surfista, coloca-se no assoalho da prancha de surf, coloca-se um plástico para melhorar a adesão. Aquele plástico foi utilizado para asfixiar uma garota de 17 anos de idade. Algo extremamente brutal, né? E durante a asfixia, enquanto ela estava sendo asfixiada, por incrível que pareça, um dos autores ainda comete um estupro. Veja, é algo brutal, né? Algo extremamente brutal. A menina foi também atacada na garganta com um golpe de estilete. Então, é uma menina que passou por vários eventos cruéis até a conclusão da sua morte, até a consumação da sua morte. Foram vários eventos cruéis que ela foi submetida, né? Então, algo que chocou muito. E isso na frente da mãe dela? Não. Inicialmente, ela foi morta, né? A garota, inicialmente foi morta. Eles se mantiveram dentro do apartamento até a chegada da mãe, que a mãe chegava por volta das 19 horas. E que horas que eles mataram a menina? Por volta de 16h30, 17 horas, mais ou menos. Nossa, ainda ficaram lá 2, 3 horas esperando. Perfeito. Permaneceram dentro do apartamento por esse período ainda. E quando a mãe entrou, ela foi tomada ali, né, de susto, porque eles já estavam dentro da residência e, novamente, usando estilete, eles cortam também a garganta da mãe. A mãe não passa pelos processos de asfixia, mas, obviamente, um corte abrupto na garganta também é tão cruel quanto, né? E o interessante dessa história... A mãe não foi violentada? Não, a mãe não, só a garota. Só a garota, né? Mas tem uma explicação para isso, daqui a pouco... A gente vai saber quando chegar nos autores. Exatamente. E aí, noticia-se a morte da mãe e da filha na cidade de Manaus numa tenra manhã. Elas foram encontradas que horas da manhã, mais ou menos? Quando? Por volta de 7 horas da manhã, quando a empregada chegou em casa. Foi assim, então ela ficou a noite inteira ali. Toda. Noite e madrugada. A mãe morre na hora ou você acha que ela ficou agonizando? Dá para se saber? Tá.
A mãe morre na hora. Segundo o laudo pericial, a mãe morre na hora, mas a garota não. A garota agonizou durante um tempo, que foi exatamente o tempo necessário para eu conseguir provar o estupro. Né? Porque tem uma implicação penal aí, Beto, para que as pessoas entendam. Caso a menina já estivesse morta quando ela foi violentada, não existiria o crime de estupro. É vilipêndio, né? De cadáver. Perfeito, exatamente. Só que eu, na investigação, consegui demonstrar, junto com a equipe pericial, que ela ainda estava agonizando e que houve ali um interstício, né, entre a ação violenta e a morte consumada. E a necrofilia ela é sempre muito, muito horrorosa para quando a gente pensa que alguém tem coragem de fazer isso. Mas como crime, ele é muito baixo. A pena é muito baixa. Então, o estupro, a tipificação como estupro, permite que ele tenha uma pena muito maior do que se fosse apenas vilipêndio de cadáver. Não que apenas vilipêndio de cadáver, mas se tivesse sido a necrofilia, a pena dele já diminuiria. Então, que bom que foi caracterizado como estupro. Exatamente. Só lhe complementando aí, obviamente que você tem total razão na sua análise, além do fato da pena ser menor, também os consectários. Quais são os consectários? O estupro leva junto também os consectários da hediondez, por ser hediondo. Então, por ser hediondo, ele vai ter dificuldade de progredir em regime, né? Então, uma série de questões que tornam cada vez mais rigorosa a punição desse indivíduo. Tá. E aí, nós nos deslocamos, junto com a equipe da Delegacia de Homicídios, né, para o local de crime. O Divanilson achou por bem que eu retornasse, o doutor Divanilson era o titular da delegacia, então ele era o chefe da Delegacia de Homicídios, ele achou por bem que eu retornasse à delegacia exatamente por um aspecto que talvez eu me destaque, que é a parte cartorária. Eu tenho uma atuação cartorária de produção de prova, de formalização, de muita preocupação com a cadeia de custódia. Então ele pediu, Fernando, vamos fazer o seguinte, eu conduzo o local de crime e você retorna à delegacia para os procedimentos cartorários e, obviamente, a formalização das provas. E aí assim foi feito. Mas eu cheguei a ir ao local de crime, e quando nós chegamos no local de crime, nós encontramos a garota com as vestes baixas, né? Ela estava com um short azul, lembro bem como se fosse hoje, um short azul na altura dos joelhos, né? Na verdade, um pouco abaixo dos joelhos, né? Sem a veste baixa, que seria a calcinha dela, ela estava também despida da calcinha, e apenas vestida com o top, né? Um top que ela estava, um top mais longo que cobria assim parcialmente a barriga, obviamente uma roupa de casa, né? Obviamente uma roupa de casa. Encontramos essa cena, uma cena horrenda, a garota também desfigurada por conta do plástico e das asfixia, de tudo. Perfeito. E a mãe, né, com o corte na garganta. A garota também tinha um corte na garganta, mas eu acredito que o golpe nela, como ela teve uma luta corporal maior do que a mãe com os autores, né, me parece que o corte dela não foi tão decisivo e incisivo para ela conduzi-la de imediato à morte. A mãe, como foi tomada de surpresa, né, foi subreptícia a ação com a mãe, talvez a mãe tenha sido vitimada com um corte mais fatal, né? E aí, logo que nós estávamos no local de crime, o doutor Divanilson recebe um chamado de que um crime similar havia acontecido em outro bairro da cidade, que era um bairro de classe média, o São Raimundo, que é um bairro, digamos assim, guardadas as proporções, né? Digamos que é um bairro saudosista, como é, talvez, aí em São Paulo, vamos imaginar... Bexiga, saudosista? Bexiga, Bela Vista aqui. Bela Vista, perfeito. Bela Vista. E ou aí, lá no Rio de Janeiro, Lapa. Lapa, perfeito. Algo desse tipo. Aí eu vou parar nesses dois, as outras cidades eu não vou conseguir dar exemplos de bairro. Eu ia fazer Salvador eu não lembro qual que é. O Rio Vermelho. Ah, tá, Rio Vermelho. Lá. Eu ia falar Pelourinho, porque eu vou no básico. Mas Rio Vermelho. Não, tá. Em Salvador eu compararia com o Rio Vermelho. Tá. E aí, o São Raimundo é um bairro não tão longe, né, mas houve um deslocamento da equipe. E aí nós fomos também nesse local. Quando chegamos no local, a gente estava trabalhando inicialmente com a tese de vamos dizer assim, um grupo, né, que estivesse praticando extermínio. Mas vocês sabiam, vocês já tinham informação de que essa pessoa, a terceira pessoa era parente dessas outras? Sabiam nada ainda?
Nada, Já dei um absolutamente nada. spoiler aqui para quem está assistindo. Não tá, já deve ter. Eu conto no começo, tem sempre uma aberturinha que eu explico um pouco. Sim, Então, não é tão perfeito. spoiler. Aí tem, E aí, tem esse segundo local de crime e essa pessoa apresentava os mesmas características? mesmas características. Corte também com estilete na garganta, facadas. Nesse caso, eles utilizaram facadas também por ser um homem. Então, a compleição física exigia Sim. um pouco mais de vigor na atuação criminosa. E esse E homem aí, morava em apartamento ou casa? era uma casa. É muito comum aqui em Manaus isso, né? Muito comum. Aqui As- em Manaus, a mãe e a filha moravam em um apartamento. isso, Tá. perfeito, num condomínio de apartamentos. O pai de um dos autores morava, que é a vítima, morava numa casa de bairro, não é uma casa aberta, de rua mesmo. Não era condominial. E aí, quando chegamos lá, né, a priori nós estávamos trabalhando com a sequência de homicídios, né, e até então a gente achava que não havia ligação entre eles. A gente até achava que eram grupos diferentes, né? Que era talvez uma madrugada tenebrosa na cidade. E quando chegamos, fizemos a ligação, né? Ele era tio da garota E e cunhado ou ex-cunhado da mulher morta. da mulher morta, exatamente. E aí, o que ocorre? Quando nós entramos na casa, vimos o mesmo modus operandi, pelo menos similitude, né? Bem proximidade do modus operandi dos autores, e cogitamos que havia alguma ligação. O homem encontrado morto na casa, depois vocês descobrem que tem uma ligação de parentesco. Ele era irmão da mulher morta e tio da menina, é isso? Perfeito. Eles Tá. tinham uma relação de parentesco, ele era tio da garota e irmão da vítima, né? Da mãe Vocês da garota. descobrem isso por documentos, é isso? Por documentos, exatamente. Por documentos, quando a gente começa a identificar as vítimas, né? Até para que possa proceder ali uma linha de investigação, a gente precisa identificar as vítimas, e em razão disso a gente começa a catalogar informações a respeito deles. Obviamente, com as entrevistas também, que a gente vai procedendo ali no local de crime. O fato é, quando nós identificamos a relação parental, a relação familiar entre eles, desperta na equipe de investigação, e obviamente muitos investigadores experientes que trabalhavam naquela época na delegacia de homicídios, desperta ali um interesse muito grande sobre algumas questões criminológicas que são muito comuns em crimes bárbaros, que é talvez a participação de pessoas próximas. Não dava para dizer ainda familiares, mas sim pessoas próximas, alguém que tivesse acesso. E começamos a cogitar inúmeras linhas de investigação, né? Começamos a cogitar inúmeras, por exemplo, a própria empregada, né? Porque não dava para descartar naquele primeiro momento. Claro que ninguém está acusando de maneira irresponsável ninguém, mas a gente cogita, né? Cogita, porque eu não posso É também porque tinha muito blindar. ódio nessa morte, essas mortes têm muito ódio. Então essas mortes têm um vínculo forte, ou de vingança. Tô errado, não? Não, perfeito, perfeito, exatamente isso. E aí a gente começa a levantar informações e a gente começa a acompanhar também o comportamento das pessoas, né, durante o local de crime. E nós começamos a estranhar o comportamento do Jimmy, que a princípio o Jimmy, Que é que quem, é Jimmy? o Jimmy é filho do homem Morto. morto, isso, sobrinho da senhora morta e primo da garota morta. Tá? E é um dos autores, o mentor intelectual de tudo isso. Quando vocês começaram a avisar os parentes, eles foram chegando, foi depois? Quem foram as primeiras? O Jimmy foi um dos primeiros a chegar? Não, o Jimmy não foi um dos primeiros, não. Mas logo que o Jimmy chegou, ele se mostra muito abalado e ele se mostra também à base de remédios, né? Remédios que controlam, por exemplo, a ansiedade. Então ele estava com remédios que deixavam ele um pouco sonolento, algo que deixou a equipe muito alerta, porque como é que ele já estava à base desses remédios antes da Ah, não notícia? é que ele toma o remédio por causa da notícia, ele já estava medicado. Ele já estava Mas medicado. era um medicamento que ele tomava sempre? Porque tem pessoas que tomam ansiolíticos. Aparentemente sim, Beto. Aparentemente sim. Aparentemente já era um remédio, um medicamento que ele tomava. Porém, é de causar estranheza, porque ele estava muito sonolento. Ele Né? chega vestido, todo vestido? Normalmente, Não, digo assim, normal. de camisa. Porque tem Sim, umas. Assim, mas, porque tem pessoas que acabam se entregando, às vezes, né? Vai num lugar, sei lá.
Salvador, 40 graus, e chega de malha fechada até aqui. Você está escondendo alguma coisa. Roupa comum. A roupa não chamou atenção. Como se ele estivesse tentando esconder alguma coisa. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. O que mais nos chamou a atenção, de fato, foi o quê? Um pouco mais adiante no local de crime, quando nós estávamos na área externa. Por que foi importante a área externa? Porque eles utilizaram, em determinado momento, um estacionamento do condomínio, uma vaga do condomínio, e houve a subtração de um veículo para se tentar forjar ali um latrocínio, para meio que enganar a linha de investigação. Mas as casas, tanto o apartamento quanto a casa, estavam arrombadas? Nada. Não mostrava? Tudo bem, mas não arrombado. Então alguém que entrou, tinha a chave ou alguém abriu a porta. Perfeito. E eu vou contar exatamente como eles fizeram. Não, mas isso já chama a sua atenção. Porque está tudo revirado lá embaixo, roubaram um carro, mas como é que eles entraram se arrebentar a porta? Exatamente. Eu sei que você vai... Eu vou já antecipar uma pergunta. Tinha câmeras de segurança, era 2013, nem elevador, nem nada. Tinha uma câmera do condomínio, mas a câmera não mostrava nada, não revelava nada. Por quê? Porque o acesso ao condomínio foi feito pelo próprio Jimmy. Então ele tinha acesso ao condomínio. Não, por isso o porteiro sabia quem tinha entrado? Tinha alguém? O porteiro não anotou. É uma falha de segurança. Não, isso acontece, assim, mas ele sabia que alguém tinha interfonado. Ele falou, alguém chegou... Ele tinha livre acesso. Ele tinha livre acesso ao condomínio, porque ele já era recorrente no condomínio. Isso eu falo uma coisa aqui, que aí aqui em São Paulo você não vai subir, mas nem a pau juvenal, você pode ser na minha casa todo dia. Só o dia que eu falar, ele pode subir, tá tudo bem. Não sei se ele tinha esse aviso. Mas eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, e no Rio você entrava, você punha a mão no portão, você entrava. Manaus, não sei como é Manaus. Manaus, o comportamento de Manaus, ele é um pouco parecido com o comportamento do Rio. Aquela coisa um pouco mais despojada, sabe? O Manauara tem essa característica. E não tô metendo pau, não. É que isso no momento de investigação, se você tem uma forma mais séria de entrar, você vai dizer, olha, eu interfonei, ela deixou eu subir. Porteiro já sabe, é o sobrinho, é o tio, é o namorado, é o amante. O porteiro sabe tudo. Na verdade, esse rigor que você está colocando aí na própria portaria, né, na guarita de portaria, poderia ter até evitado o crime. Com certeza. Né? Poderia ter. E isso, obviamente, facilitou para o Jimmy perceber que a acessibilidade dele era muito tranquila. Daria fácil. Exatamente. Então, ele se aproveitou desse despojo natural que ele já tinha no condomínio, né? Mas então vocês não sabiam de nada disso. Vocês acabam de descobrir que tem um homem morto numa casa, alguns quilômetros para lá num apartamento uma mulher morta e outra menina, sendo que todos são parentes próximos. Perfeito, e o Jimmy chega... Na ordem inversa, né? Primeiro o apartamento, depois a casa. Mas vocês têm esses três cadáveres, esses três crimes, que vocês começam a sacar que estão interligados. Exatamente, né? E aí o Jimmy chega lá Daí como é que foi chegando? Jimmy chega e se recolhe num outro apartamento de pessoas, de parentes que estavam ali. Ele se recolhe em outra unidade, né? Ele morava com o pai? Não, ele não morava com o pai. Ele tinha sido expulso de casa. E aí é um dos motivos para vocês entenderem já, porque tem a questão relacionada à homoafetividade do Jimmy, né? O pai, ele era de uma formação militar. Então, tinha essa questão de não aceitar a opção. O Jimmy é gay? O Jimmy era gay. Né? Porque tá vivo. Ele tá vivo, né? Não, pensei, nossa, morreu. Não, tá vivo, tá. Não, eu me referi... Não, eu sei, era porque naquela época. Naquela época, isso. Tá. E aí, o que ocorre? Quando o Jimmy se recolhe, um outro rapaz, estranhamente, que tinha uma relação afetiva com o Jimmy, era o namorado do Jimmy, o Rodrigo, que é também um dos autores, aparece no local de crime, na parte externa, na área externa. E dados criminológicos, a ciência criminológica fala que muitas vezes o autor de um crime violento, né, principalmente aqueles que têm uma queda psicopática, digamos assim, eles gostam de contemplar a obra deles, como se aquilo fosse uma obra de arte, uma obra-prima, né? E aí a gente começou a estranhar a presença daquele rapaz com interesse, né? Porque, veja bem, se você tem um relacionamento, Beto, com alguém, né, que acabou de perder um parente de forma tão brutal, onde você estaria?
confortando a pessoa. Com a pessoa, lógico. Confortando Ele não, ele a queria ficar lá com vocês? Ele estava assistindo às diligências de policiais no local de crime. Tava lá no local? Lá no local. Mas não no apartamento, na parte externa, como eu Sim, disse. mas aquela Quando a gente coisa, tava- o assassino volta ao local do crime. Exatamente. Como o assassino maníaco de volta- contagem, tem vários que fizeram isso. Perfeito. O próprio, várias histórias de maníacos que voltam ao local para contemplar sua obra. E aí, Beto, a gente começa a perceber com estranheza aquilo, e os investigadores que estavam imiscuídos ali, né, dentro dos populares que acompanhavam a cena, começam a fazer entrevistas informais e captam dele que ele tinha um relacionamento com o Jimmy. E estranham o fato de que, eu não sei se as pessoas estão vendo aqui, eu fazendo a encenação, a gente estranhou bastante, né? Eu estou aqui encenando, que na hora um dos investigadores estranhou bastante o fato de que o Rodrigo, que estava acompanhando lá o local de crime, estava com marcas de unha no pescoço. E marcas assim recentes de unha, dava para ver pela vermelhidão que eram marcas recentes de unha. Ele nem tentou esconder com um cachecol, de repente. Na verdade, ele Era tentou janeiro, seria difícil você estar de cachecol em janeiro, mas ainda mais em Manaus, né? ainda Que é uma mais. cidade extremamente Olha, mesmo em quente. julho já vai ser difícil. Então ele colocou uma camisa polo e ele fechou a camisa polo até aqui. Mas mesmo assim, como ele era magro, ele tinha um pescoço fino. Então a gente acabou conseguindo ver, porque as marcas eram bem ressaltadas, né? Entendi. Então, como elas eram bem ressaltadas, não tinha como esconder. E aí a gente começou a estranhar e começamos a fazer uma entrevista separado com ele. Né? Aí, nesse momento, eu determinei que a equipe levasse ele até a delegacia. Ele foi conduzido até a delegacia, comecei a entrevistá-lo, e ele começou a incorrer em diversas incongruências da sua versão. O que você perguntava para ele? Onde você estava? O que você estava fazendo? Nós perguntamos onde ele estava, nós perguntamos sobre, eventualmente, o veículo que ele estava dirigindo, nós perguntamos sobre as imagens em que ele entrava no condomínio com o Jimmy, porque, na verdade, ele não entrava com o Jimmy nas imagens, nós não tínhamos essa imagem, mas nós blefamos. Né? Porque o Jimmy entrou. Então, se o Jimmy entrou, a gente blefou. Vocês já achavam que o Jimmy que estava por trás de tudo, por conta do comportamento dele? Exatamente. E esse carro roubado era o carro da própria vítima? Isso. Então ele pegou a chave. Não é Só que eles entraram com um outro veículo de pessoas conhecidas dele, de amigos. Eles entraram no condomínio com um veículo que era de amigos, que a gente só foi descobrir depois. E que, por uma sorte, ainda bem que nós fizemos uma diligência muito profícua, nós não precisamos representar pela prisão dessas pessoas, porque elas não tinham nada a ver com o crime. Apenas emprestaram o veículo como sempre fizeram. Tá. Normalmente emprestavam, rotineiramente emprestavam. Né? E aí, a partir dessa estranheza e das várias contradições que ele incorreu durante a entrevista informal que nós estávamos adotando ali, a gente começou a desconfiar. Em determinado momento, ele calhou de confessar. Ele para na minha frente e diz: doutor, eu vou lhe confessar, foi assim que aconteceu. E como foi assim que aconteceu? Aí ele começa a narrar que ele tinha uma relação com o Jimmy, né? Essa relação, a partir dessa relação, o Jimmy, só que o pai não aceitava, né? O pai não aceitava. E a mãe do Jimmy? A mãe já não era mais viva, ela tinha falecido de câncer. A mãe já tinha tido um câncer. E esse processo do câncer fez exatamente o Jimmy ter... Porque, na verdade, Beto, o pai do Jimmy era cunhado realmente da dona Gracilete, da dona Gracilene, né? Era cunhado. A mãe não do é Jimmy, irmão, é verdade. A mãe do Jimmy... que era irmã... Mas eles têm o mesmo sobrenome? Mas por causa do casamento. Mas não então, a mãe do Jimmy já tinha morrido? A mãe do Jimmy já tinha morrido de câncer, né? E isso foi um dos fatores... Quanto tempo antes, doutor, você sabe? Não me recordo. Porque às vezes isso são os gatilhos. O Jimmy tinha quantos anos à época? O Jimmy tinha 20 e poucos anos. 20... Que às vezes a perda da mãe, o afastamento do pai, também não sei o quanto que isso pode ter acarretado. Mas daí o namoro... Né? A mão pesada do pai, né? Porque ele convivia com essas questões de um pai que cobrava dele uma masculinidade. Ele era cobrado por isso. Poderíamos até, não quer dizer que ele não seja assassino, não tem que pagar por isso. Até poderia se entender o ódio ao pai. Agora a tia e a prima que vai ser interessante a costura, como vai acontecer. Então o namoro... Fala,
Desculpa. A gente pode até tentar entender, mas compreender e aceitar e justificar é impossível. É que eu sempre digo que o canal ele tem uma função que eu acho interessante, que é você entender a construção do seu próprio assassino. O que não significa que a pessoa dentro dela não tenha o assassino. Você precisa ter a chama para alguém acender. Mas quantas vezes a gente se coloca num risco ou vai criando aquela pessoa... Ou a gente pode ser o tal do assassino. Então, quanto você pode se afastar de pessoas assim, não criar, não acender essa chama em alguém. No caso ali do pai, a gente está entendendo que tinha essa relação, mas eu acho que daqui a pouco a gente vai ver que a coisa ela é muito mais vil do que apenas um amor não correspondido de um pai entre pai e filho. Exatamente. Aí fala, desculpa. Isso talvez não seja o determinante para acender a chama da morte, mas contribui, obviamente, para o ódio, né? Se fosse só o pai, mas como tem a tia e a prima, a coisa muda de figura. E lembrando, tá, Beto? Lembrando que o Jimmy, ele tem uma irmã. Essa irmã do sexo feminino, tá? Ela morava na Alemanha, tá? Então, para o pai, ele descarregava muito dessa questão de masculinidade no filho, né? Porque era o único filho homem que ele tinha. A outra era uma filha mulher. E heterossexual, que ela podia ser gay também. Podia ser lésbica. Mas, não, ela é heterossexual, ela era casada com um rapaz, moravam na Alemanha. E até vieram para cá durante a investigação. Lógico que não no dia, porque uma viagem da Alemanha não é tão rápida. Pois bem, e no desenrolar disso, o Rodrigo começou a confessar algumas coisas que nos fizeram, né, ligar as desconfianças que nós tínhamos do Jimmy. O que ele vai confessando? Ele fala, doutor, eu vou contar. Aí ele começa a contar da relação que ele tinha com o Jimmy, da preparação que eles tiveram para o crime, da oportunidade, e ele lança a chama, talvez, do motivo principal, né, do crime. Eu digo talvez do motivo principal porque, assim, a investigação, ela te dá algumas certezas, mas você não pode dizer que são verdades absolutas, né? Porque você reconta uma história, mas não necessariamente você reproduz com toda a riqueza de detalhes, porque seria impossível, humanamente impossível, você trazer à tona tudo que já se viveu. A experiência vivida não se resgata, né? Você pode até reproduzi-la, mas não com as mesmas riquezas. Só quem sabe é quem viveu, né? E aí, então, o Rodrigo começa a apontar essas circunstâncias e aponta talvez aquele que seja o motivo determinante, que seria a promessa, né, da herança. A promessa de se ter ali uma participação na herança, né, da mãe, né, da mãe do Jimmy, que estava em disputa, em litígio. Da mãe do Jimmy ou também da avó do Jimmy? Da avó do Jimmy, perdão. Eu falei da mãe, né? Da avó do Jimmy. Porque eu imaginei que para matar a tia e a prima ele queria tirar herdeiros do caminho, é isso? Isso, exatamente. E aí, né, eles tentam, na verdade, jogar essa circunstância, inclusive, tentam apontar. Uma das linhas de defesa do Jimmy foi apontar a responsabilidade para Dona Olga. Quem era Dona Olga? A companheira do seu Roberval. Eles tentam dizer que o crime foi cometido por Dona Olga, por conta de R$40 mil que ela estaria atrás, que seria um benefício que ela ganharia com a morte do seu Roberval a partir de talvez de um seguro. Roberval é o pai do Jimmy. Isso. Mas por que ela mataria? Por que ela mataria? O companheiro, por causa dos 40 mil. Que tudo bem. Em razão dessa circunstância, entendeu? Mas matar a tia e a prima por quê? Pois é, não se tinha justificativa, entendeu? Não se tinha justificativa para Dona Olga matar. E nós acabamos demonstrando isso, de fato. Ela foi apontada pela defesa do Jimmy como possível autora. A defesa quis dizer que a polícia deixou de averiguar essa circunstância, quando, na verdade, nós não deixamos de averiguar. Nós demonstramos que não tinha sentido ela matar outras duas pessoas, já que o benefício era só o seu Roberval. E aí, o Jimmy, né, começou a ficar cada vez mais encaixado. Mas quando o namorado dele confessa, ele não coloca o Jimmy como autor e quando não coloca o Jimmy no local? Ele fala o quê? Intelectual. Aí o Rodrigo começa a contar a dinâmica do fato. Ele diz que o Jimmy, se aproveitando da facilidade de acesso à residência, né, ao condomínio, ele entra com o veículo, esse veículo que foi emprestado de amigos, que rotineiramente ele já pegava esse veículo, que era uma caminhonete pequena, tipo uma Saveiro. Era uma Saveiro, né? Na verdade, era uma Fiat Strada. Eles pegam uma Fiat Strada preta,
Montana preta. Uma Montana preta que era emprestada de amigos e ingressa no condomínio. Quando eles ingressam no condomínio, o Jimmy é o primeiro a descer. O Jimmy desce para quê? Para reconhecer o território e verificar se estava disponível para o cometimento do crime. Qual era o objetivo dele? Ele queria entrar na casa, verificar o cenário e saber se só a Gabriela estava lá. Aí o Jimmy entra na casa, sobe ao apartamento, entra, ele tinha chave, Da casa da tia? Da casa da tia. Ele estava morando onde? Porque você não estava morando com o pai. Ele estava morando lá, inclusive. Com essa tia e com essa prima. Ele morava que danado. Lá. E ele chegou a morar lá durante A tia ainda acolheu ele pelo fato de ter brigado com o pai por ser gay. Sim, que maldade. Acolheu ele. E aí ele entra na casa, ele confere a residência, fala rapidamente com a Gabriela, cumprimenta ela e sai. E sai exatamente com um ponto-chave. Ele sai para passear com o cachorrinho. Aí você me pergunta por que o cachorrinho? Era um poodlezinho que eles tinham dentro da casa. Ele tirou da cena aquilo que poderia fazer barulho. Para não alertar. Porque se pessoas estranhas entrassem na casa, o que é que o cachorrinho faria? Latia. E aí, para tirar esse ruído sonoro, essa possibilidade de eventualmente afetar na consumação do delito, ele sai com o cachorrinho para passear no condomínio. E é a senha para o Rodrigo e o outro comparsa, que já eu coloco outro comparsa na cena do crime, entrarem na residência. E ele deixa a porta aberta. Ele deixa a porta encostada. Para a Gabriela, a distância, porque a Gabriela estava dentro do quarto, no computador, ela estava trabalhando no computador nas redes sociais da época. Ela estava trabalhando nas redes sociais da época. Para ela, na visão dela, a porta estava fechada. Só que ele deixa a porta encostada para facilitar o acesso do Rodrigo e do outro comparsa, que é o Juan Cláudio Bruno. Qual a relação dele com os outros dois? Nenhuma. Desculpa a expressão, um otário que cai de paraquedas num crime por droga. Só para consumir. Mas ele conhece onde? Eu digo assim, como é que ele se conhece do consumo de substância entorpecente. Porque o Jimmy também é drogado? Consumia substância entorpecente. O Rodrigo, é isso? O namorado dele é Rodrigo também? Rodrigo. Foi por Rodrigo esse beco. Tá. O Rodrigo apresenta o Juan Cláudio Bruno, né? Que consumia drogas ali com ele também, tinha uma relação de amizade com o Rodrigo, ele apresenta e eles veem a oportunidade de uma pessoa influenciável. O Juan Cláudio Bruno, ele é exatamente um cara influenciável. Né? Ele agiu ali totalmente por influência e pelo consumo de droga. Gente, esse caso é muito parecido com a Suzane von Richthofen, né? Porque o Jimmy sai, entra o namorado com um tonto maior, que seria o irmão do outro. Isso. Perfeito. E no caso da Suzane Richthofen, foi exatamente isso. O outro irmão, o irmão que entra, né, o Christian. O Christian é o mais bobo de todos. É o mais vulnerável. Então aí os dois entram no apartamento. Os dois entram no apartamento e arrebatam a Gabriela. Só que perceba, eles arrebatam a Gabriela e talvez por isso o golpe de estilete tenha sido menos eficaz, né, para uma morte imediata, pelo fato dela ter visto os dois entrarem na residência. E ela não grita? Alguém ouviu o grito? Ela não teve chance. Por quê? Na hora que ela ia gritar, o Rodrigo dá uma gravata nela, quando ela estava sentada, dá uma gravata e tapa a boca dela, para evitar que ela gritasse. E, ao mesmo tempo, ele já desfere... É o Rodrigo que corta a garganta. O Rodrigo que corta, isso. O Juan Pablo Cláudio, ele só segura. Né? É porque o nome dele é Juan Pablo Cláudio Bruno. Nossa senhora, muito... Juan. E o plástico? Quem é que leva e por que leva esse plástico? Tá. Isso, eles levaram. E nós tivemos uma eficácia tão grande nessa investigação que nós identificamos até a loja onde eles compraram e nós identificamos, inclusive, a compra na loja, que foi anotada, por incrível que pareça, foi anotada num caderninho, né? Ele foi anotado no caderninho a compra e foi demarcada a compra pelo Rodrigo. E isso fez com que a gente linkasse as situações. O Rodrigo compra a partir de um cartão de crédito do Jimmy. O Jimmy cedeu o cartão para ele não aparecer
de maneira explícita, ele cede o cartão, o Rodrigo compra no cartão de crédito E esse plástico é muito específico. Por que esse plástico? É porque ele é de alta aderência. Veja, é aquele que... Então era para matar mesmo? Era para matar sem chance. Aí, quando eles desferem o golpe na garganta, eles passam o plástico ao redor do rosto. E o plástico, como ele é de aderência, quem surfa sabe disso, sabe o que eu estou dizendo? Ele adere ali à superfície da prancha de maneira brutal, ninguém tira, ninguém arranca aquilo. Experimentem arrancar para ver, é capaz de você arrancar a tinta da prancha. E aderiu ao rosto dela de maneira brutal. E ela asfixia, ela começa a asfixiar fora o sangramento. Nesse momento, o que acontece? Eles deslocam ela para o corredor da casa, né, para sair ali do cenário principal de visibilidade da porta de entrada. Eles deslocam ela, o Jimmy continua passeando com o cachorro, e o Juan, que é o terceiro elemento, vai para a cozinha. Porque eles já haviam combinado de que, se a dona Gracilene entrar pela sala, o Rodrigo ataca. Se ela entrar pela cozinha, o Juan ataca Mas ela. Mas quem violentou a menina? O Rodrigo. Aí o Rodrigo, porque o Rodrigo, na verdade, ele tinha a questão homoafetiva, mas ao mesmo tempo ele também tinha inclinações heterossexuais. É bissexual. É um bi, digamos assim. É bissexual. É porque ele transitava realmente nas duas circunstâncias, porque ele também se prostituía. Ele se apresentava também como garoto do programa. O Rodrigo, como ele já era namorado do Jimmy, eles namoravam há quanto tempo? Um bom tempo, acho que em torno de um ano mais. O Rodrigo já frequentava a casa do Jimmy? Pouco. Mas ele já conhecia a prima do Jimmy. Ele já tinha ido à casa ele já tinha frequentado a casa da tia do Jimmy. Eu te confesso, Beto, que eu não me recordo dessa informação, se ele havia frequentado, mas a Gabriela sabia quem ele era. Por que ela sabia? Por conta de ser prima do Jimmy. Por causa do relacionamento. Eles eram amigos? Ela era amiga? O Jimmy tinha a Gabriela como confidente e a Gabriela tinha ele como confidente também. Meu Deus. Por incrível que pareça. É por isso que é tão brutal. E aí o Jimmy continua passeando com o cachorro, o Juan se desloca para a cozinha e nesse momento o Rodrigo vê a oportunidade de realizar a violação sexual da garota. E quando ele realiza a violação sexual da garota, era muito importante a gente demonstrar se ela estava viva ou se ela já estava morta. E foi aí um dos quesitos que nós inovamos na requisição de perícia, exatamente para provar que ela estava viva. Então eu perguntei dos peritos quanto tempo ela permaneceu viva em agonia, né, agonizando, né, do corte e da asfixia. Os peritos demarcaram um período que eu não me recordo exatamente com precisão agora, mas algo em torno de uns 10, 15 minutos. Que deu tempo. Ele usou preservativo, doutor, ou deixou... Ele deixou material genético? Deixou. E aí foi a partir daí também que eu solicitei dele ceder material genético. Ele estava muito confiante, Beto. Ele estava muito confiante. Mesmo após a confissão, ele estava muito confiante e ele aceitou de imediato ceder material genético. Livremente, livre, espontânea vontade, ele aceita ceder material genético, porque ele estava confiante. Não, e doutor, tem uma coisa, eu já entrevistei uns peritos que eles me contam o seguinte, muitos desses caras não entendem que a saliva é igual ao sêmen. Tem uns que acham que vai pedir o sêmen, ninguém vai te pedir o sêmen, precisa só do... E como ele está pensando no máximo no sêmen, achando que não tem a inteligência de saber, espero que não assistam essa nossa conversa, claro, para não ficarem mais inteligentes. Espero que assistam todos, porém... Essa parte, né? Essa parte, porque tem isso também. Muitos contam para mim que eles ficam confiantes porque eles não fazem ideia de que ninguém precisa do sêmen dele, né? Mas exatamente. Aí ele deu o material e deu match. E durante a cena do crime, durante os procedimentos de perícia no local de crime, eles apreenderam pelos que estavam dentro do suave vaginal da garota. Tá. Provavelmente o Rodrigo não se depilava, né? Então, em razão disso, ele deve ter descartado pelos, né, na fricção que ele realizou. Sim. E, nesse momento, quando os peritos apreendem os pelos, eu peço para eles analisarem os pelos e eles me dão a resposta de que não coincide com a carga genética da Gabriela. Ou seja, se tem carga genética dentro do suave vaginal da garota estranha, distinta à carga genética dela, é porque alguém penetrou. Sim, também. E aí
A dúvida era, ela pode ter tido um relacionamento, uma relação sexual anterior, na noite anterior. A gente também não podia, de maneira irresponsável, acusar alguém. Aí que entra a colheita do material genético do Rodrigo. E aí o Rodrigo, de forma espontânea, ele cede material genético ainda na tarde, quando eu ainda não tinha nem iniciado o interrogatório dele, formal, o interrogatório formal. Eu estava apenas naquela entrevista informal ainda. Ele cede de imediato, eu peço para a equipe deslocar ao Instituto Médico Legal para a colheita do material genético dele. Com a colheita do material genético, como você bem disse em bom português, deu match, né? Deu match e coincide o material genético dele com o material genético que estava estranhamente depositado no suave vaginal da garota. Nesse momento, configura-se ali a violação sexual. A dúvida era o tempo, né? E com a resposta da equipe pericial, como ela teve um longo tempo de agonia, imagine aí a garota 15 minutos agonizando, Beto, imagine. 15 minutos agonizando, com um corte na garganta, uma asfixia e sendo violada sexualmente. E ela tentou se defender ainda, porque você me falou que o Rodrigo tinha marcas. Tentou tanto no início quanto na violação sexual. Embaixo da unha dela foi coletado DNA, deu match também. Deu match. Do Rodrigo também. E as marcas eram evidentes. Sim. Tanto que a primeira coisa que eu fiz, eu me lembro bem, foi fotografar essas marcas. Eu fotografo para eternizá-las, né? Sim. É claro que a perícia ia fazer isso também, mas eu precisava de um dado imediato até para justificar o auto de prisão em flagrante. E aí, nisso o Jimmy não está sabendo de nada. Nada, ele não soube disso. Isso aí, diga-se de passagem, de todas as crueldades dele, essa pelo menos não pode ser imputada. Ah, não, não nem do estupro, eu estou dizendo, ele não estava sabendo nem que o namorado dele estava entregando tudo. Não sabia. Não sabia porque ele ainda estava dotado na residência. Uma pergunta, como ele morava com a tia e com a prima, onde ele disse que... Por que ele não encontrou os corpos? Como assim ele não encontrou os corpos? Porque não foi a empregada que encontrou? Foi, porque nessa noite ele ficou fora de casa. Ele ficou... Mas ele diz onde para tentar criar álibi, alguma coisa? Ele cria vários álibis. Ele foi a um motel com o Rodrigo. Gente, mas é muito Suzane. É igual a Suzane. Exatamente. Ele vai com a diferença de que a Suzane poupou o irmão, hein? Ele não poupou a prima. E a Suzane era muito amiga do irmão. E o Jimmy era muito amigo da prima. Assim como a Ana Flávia Gonçalves era muito amiga do irmão e não poupou o irmão também. Só que ele entendia que a prima estaria na linha sucessória. Ah, né? Não. Para ele era a herança, que é o que a Ana Flávia Gonçalves pensava só na herança. A Suzane queria herança, mas ela ainda queria preservar aquele amor familiar com o Andrés, num parênteses maior aqui. Mas daí então ele disse que ele foi para o motel. O que mais que ele fez? Ele foi para o motel e tentou justificar dizendo que estava no motel com o Rodrigo, então que não tinha. E ele nem voltou para casa. Não retorna. Exatamente por isso que a empregada. Que a empregada que pega os corpos no outro dia. Tá. Aí, durante a execução do crime, nem o Juan, nem o Jimmy tiveram participação no estupro. E nem sabiam. Nem sabiam. E sequer sabiam. Só descobriram depois, durante a investigação. Tá? Eles só tiveram notícia disso durante a investigação. Isso foi um ponto forte para o Jimmy. Vamos dizer assim. Voltou. Sumiu, mas voltou. Beleza. Vamos dizer o seguinte. A descoberta posterior dessa informação do estupro fez o Jimmy perder o chão durante a investigação. Porque ele estava muito confiante, ele estava muito convicto de que o Rodrigo era um cara de extrema confiança. E ele percebe que o Rodrigo o trai. O trai como? Estuprando a prima. Quer dizer, o Rodrigo não era um parceiro amoroso de fato, era um parceiro de negócios, vamos dizer assim, que tinha relações sexuais com ele, vamos dizer, esporádicas, né? Ainda que rotineiras, mas não compromissadas, vamos dizer assim. Tinha troca financeira entre o Jimmy e o Rodrigo? Tinha. O Jimmy presenteava o Rodrigo. Jimmy presenciava o Rodrigo. Então, o Rodrigo, ele é oriundo, Beto, do mundo da prostituição. Ele era um garoto de programa aqui em Manaus, né? Claro que não famoso, claro que não de classes altas, mas era um garoto de programa, ele se prostituía, né, por valores, tá? Também ele tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos. Todos se conhecem por conta das drogas.
por conta das drogas, do universo jovem que viviam ali, né? Tá. E aí, durante o estupro, o Rodrigo termina o estupro, a garota morre e eles ficam, cada qual, né, no local. Cadê o poodle? Calma, e o Jimmy volta. Depois que concluiu o crime, o Jimmy volta, ele é avisado pelo Rodrigo, retorna ao apartamento com o Ele cachorro. liga e fala, pode subir, já tá tudo feito. Deixa eu fazer muita frieza. Aí ele sobe com o poodle, tadinho. Com o poodle. E aí eles percebem que o poodle precisa ser retirado da cena de crime. Como retirar o poodle? Eles pegam... Sabe aquele chapeleiro, Beto? Conhece aquele chapeleiro? É muito famoso nas décadas anteriores, que as pessoas chegavam nas casas, colocavam um chapéu, cheio de braços, aquele objeto de madeira cheio de braços. Né? Sim. Eles colocam o cachorro estendido com a própria coleira. Eles mataram o cachorro. Mataram o cachorro. Eles matam o cachorro na sequência para justamente... Aí já é demais. Eles mataram o poodle. Cachorrinho. Exatamente para quê? Para quando Dona Gracilene entrasse na casa, não houvesse o sinal do cachorro. Porque o cachorro estaria latindo o tempo todo. Ainda mais um poodle. Ainda mais um poodle, que é extremamente sonoro, né? Jesus. E eles matam o cachorro de uma maneira extremamente cruel, né? Então, assim, Eles foram penalizados por isso também? Foram bom. Foram os maus tratos. Pena. Que é baixa a pena. A época era baixa, né? Hoje melhorou um pouco. Hoje melhorou um pouco, né? Com a reforma da lei 9605. Porém, a época era um crime muito baixo, era um crime até... Ai, que horror, ainda um cachorro foi... Ai, nossa. Mas ele somou-se a todos os crimes, né, Beto? Terrível. Que é o mais importante. E aí, eles matam o cachorro de forma extremamente cruel. Eles amarram a coleira do cachorro e colocam o cachorro... O cachorro deve ter ficado se debatendo, tadinho, meu Deus do céu. Enforcado nesse chapeleiro, como eu estava te narrando. E aí matam o cachorro exatamente com o objetivo de não alertar na chegada da Dona Gracilene. Eles, para entrar na casa, Beto, veja, utilizaram um revólver, eles estavam em posse de um revólver e em posse do estilete, tá? E tinham consigo também, eles tinham uma faca. Não utilizaram um revólver. E aí eu perguntei do Rodrigo, por que não utilizar o revólver? Exatamente para não fazer barulho, não ter um sinal sonoro que pudesse despertar na vizinhança. Imagine que é um condomínio cheio de pessoas, né, que poderiam ali ser alertadas por um sinal sonoro. Mas eles utilizaram o revólver para quê? Porque quando você está em poder de uma arma de fogo, veja, o poder de constrangimento é maior. Né? O seu poder de coação é maior. A pessoa vê que você está com um revólver, ela obviamente vai se vulnerabilizar mais. Né? Então ela vai se tornar um elemento mais frágil ao enxergar em você uma arma de fogo. Certo? Então eles utilizaram o revólver muito mais como um mecanismo de coação. Então o Jimmy retorna e o Jimmy sugere que vai voltar para onde? Para o carro. O Jimmy volta para o carro, tá? E fica esperando. Ele também não estava na morte da tia. Não estava. Exatamente, o Jimmy tinha uma participação essencial na morte da tia, que era alertar o Rodrigo da chegada dela. Tá. Exatamente. E aí o Jimmy vai lá para baixo, num carro que a tia não conhecia, porque era carro de amigos, e quando a tia chega, ele alerta aos comparsas, alerta o Rodrigo e alerta o Juan Cláudio, né, acerca da chegada da tia. A expectativa ela vai chegar por onde? Pela porta da sala ou pela porta da cozinha? E os dois estavam estrategicamente preparados para intervir. Ela entra pela porta da sala. No momento que ela entra pela porta da sala, ela já é golpeada. Por isso que eu lhe digo que o golpe foi mais eficaz, porque ela foi muito mais surpreendida do que a Gabriela, né? Porque a Gabriela ainda teve a oportunidade de olhar para ele quando ele entra no quarto. Já a Dona Gracilene não teve qualquer oportunidade de defesa. Então, o golpe de estilete nela foi muito mais eficaz. Ao matar ela, eles avisam ao Jimmy, né? O Jimmy sobe ao apartamento e eles remexem o apartamento inteiro. Subtraem computador, subtraem uma série de coisas que serviram para tentar ali justificar um local de crime de um latrocínio, por exemplo. Só que eles esqueceram de um ponto: arrombar a porta. Porque eu falei lá, cadê o arrombamento? Tudo estranho. Exatamente. Alguém abriu a porta, alguém tinha a chave da porta.
levaram joias, levaram o carro dela, levaram um computador. Isso foi encontrado ou isso virou pagamento para o Juan? Tudo encontrado. E nós encontramos a partir do Rodrigo. Quando o Rodrigo confessa, ele mostra o trajeto que ele fez com o veículo e nós fomos até o local próximo de um igarapé famoso aqui, que é o igarapé do Mestre Chico, que é o igarapé. Manaus é recortado de igarapés, para que as pessoas entendam, né? Apesar de uma cidade muito urbana, Manaus, ela tem uma urbanidade que respeita os aspectos, né, da floresta. E aí, era um igarapé muito famoso aqui na cidade de Manaus, chamado Mestre Chico. Lá, eles tinham escondido o carro embaixo de uma árvore caída. A árvore caída, eles colocaram o carro para esconder ali. Eles já sabiam até para onde levar o carro. Perfeito. Dentro do carro? O carro tinha alguns pertences que tinham sido subtraídos e outros estavam com eles, que eles de fato foram um motel. Eles foram um motel, mas eu conto o motel já daqui a pouco. Dentro da casa, você matou 2 pessoas com corte no pescoço, sai muito sangue. O Rodrigo, ele ainda violentou a moça sexualmente, então ficou próximo. O Juan mesmo. Tinham pegadas de sangue? Eles estavam... O que eles fizeram com a roupa? Eles tomaram banho depois? O que eles fizeram? Perfeito. O que é que eles combinaram na ação criminosa deles? Eles foram para um motel que fica próximo à Ponte do Rio Negro aqui. A Ponte do Rio Negro é que liga Manaus a Iranduba, que é uma cidade aqui contígua, né? Os 3 foram para o motel? Os 3 foram ao motel. Mas eles saíram com sangue? Porque eles deviam estar cheios de sangue. Mas eles entraram no carro. Mas podia pegar alguém no elevador. Não era elevador, era de escada. É um prédio de escada. Então eles se arriscaram. Se arriscaram. Nesse aspecto, eles se arriscaram. Ninguém trocou de roupa, tomou um banho, nada. Dentro da casa. Não. E tinha a pegada deles que daria para dar match também, com sapato. Tinham manchas de sangue, mas eu vou lhe dizer uma coisa. A própria perícia não se ateve tanto a esse aspecto. Essas pegadas. Os outros vestígios já eram mais fortes, tá? Muito mais fortes e até mesmo mais evidentes, digamos assim, né? Digamos assim. Então, a perícia, ela também tem as suas linhas, né? Sim, claro. E, apesar do delegado orientar ali, o perito me serve muito como um auxiliar que vai determinar aqui a elucidação do crime. E os elementos e os vestígios já eram muito fortes. Tá. Já eram muito fortes, já eram robustos, já eram suficientes. Então, a gente não precisava, de fato, num aprofundamento daquele aspecto quanto ao sangue, né? Até porque seria chover no molhado, digamos assim. Não, a gente precisava... Era mais curiosidade para saber como é que estava o ambiente, porque se eles se preocuparam em não se sujarem de sangue, ou se preocuparam em não ter pegadas de sangue, mas isso não se preocuparam, eles. Não. Aí eles desceram logo em seguida, eles trancam a casa, descem logo em seguida, entram na Montana e no Fiesta, que era o carro que tinha sido subtraído, levam o Fiesta e continuam na Montana, com alguma parte dos pertences, né? Uma parte eles deixaram no carro. Escondido ali embaixo da árvore. Perfeito. E outra parte eles levaram consigo para o motel. E eles foram para um motel aqui, que é um motel bem pereba, digamos assim. Um motel bem ruim mesmo. Daqueles de... né? Daqueles de... Olha, baixo tem que estar com muita vontade, tá? Inclusive tem que ter a perversão junto. Isso. Baixíssimo, meretríssimo. E foram para esse motel já no intento de forjar o álibi, né? Já no intento de forjar o álibi. Olha, bexigas subiram. O que serão essas bexigas? Pois não sei. Subiram essas bexigas? Subiram os bexigas. Não, sei lá, deve ser alguma coisa do Zoom, não sei. Gente, essas bexigas... Eu acho que é por causa... Eu uso um Mac aqui, né? Então, tá. Deve ter algum... deve ter alguma coisa. Gente, essas bexigas... E aí, Beto, essas bexigas eu vou até repetir para que Não, deixa a bexiga, faz parte da vida. Aí eles vão pro motel para forjar. Mas eles também transaram? Transaram, sim. Então comemoraram. Droga, comemoraram, sem dúvida nenhuma, e consumiram muita droga, Beto. Muita droga. E eles não foram direto para a casa do pai do Jimmy? Não. A casa do pai, o assassinato só ocorreria no final da madrugada, já por volta de 5 horas da madrugada. Né? E muito perto da hora da empregada descobrir o outro crime. Nossa, então o pai estava fresco quando vocês descobriram. Estava fresco.
Estava fresco, estava fresco. Dormindo, o pai estava dormindo, o Jimmy tinha acesso à casa. Eles ficaram, depois de um tempo no motel, consumindo muita droga. Acredito que a droga até para o encorajamento, né? Para, vamos dizer assim, um combustível para aquilo que eles já queriam fazer, né? Eles consomem bastante droga, obviamente que tem as relações sexuais deles, e deslocam para a casa do pai do Jimmy. Ao deslocar para a casa do pai do Jimmy, eles estacionam ao lado, na rua, ao lado da casa. Né? É uma rua contígua à casa, bem. Você tem visão total da casa e pararam a Montana de portas fechadas, mas o carro ligado. O carro ligado. Nós conseguimos identificar um mendigo na rua que reconheceu a Montana e ele decorou parte da placa, o mendigo da rua. Tinha um mendigo nessa rua. Porque o próprio mendigo achou estranho. O próprio mendigo achou estranho. Por quê? O carro suava o vidro. Suava por quê? Porque eles estavam dentro do carro com o ar-condicionado ligado. O carro suava. Muito frio, né? Muito frio dentro do carro. Então, do lado de fora, você via o vidro suando. Só que o mendigo, veja bem, Beto, não tem acesso a celular, né? E o mendigo não vai chamar a polícia, né? Porque o mendigo é um cara de ouvir. Ninguém vai ouvir ele, coitado. Ninguém vai ouvir o mendigo. Então o mendigo internalizou aquilo ali e pensou, é um casal que está aí transando, ou alguma coisa do tipo, alguém está discutindo dentro do carro, não tem nada a ver com isso, continua aqui a minha noia, né? E segue adiante. A vida do mendigo seguiu, o fato é esse. E só que o mendigo estranhou, né? Aquilo e tal, mas também não chamou, não acionou a polícia. Não tem como responsabilizar o mendigo por isso, né? É uma conduta que qualquer um na condição do mendigo adotaria. E quando deu a hora certa, o Jimmy entra na casa e efetua as facadas no pai, também o corte no pescoço, né? Ele no do pai, ele participa. Isso não ficou extremamente claro na investigação, mas nós acreditamos que ele tenha participado na do pai. Das facadas? Foram versões contraditórias, né? Ele dizia que não, o Juan disse que sim e o Rodrigo disse que não. Então ficou aquela coisa... O Juan é o único que garante que o Jimmy participou. O Juan garante que o Jimmy é o único. O Rodrigo e o Jimmy dizem que não, tá. Exato. Só que assim, o Juan também titubeava no que ele falava, né? Titubeava muito. Então, não dava para a gente precisar. Só que, para um parêntese aqui importante, para os seus espectadores. Veja, isso pouco importa à luz do direito penal. Sim. Né? O Jimmy é autor e ele é o pior de todos. Exatamente. Porque se ele não foi a mão, ele foi a mente. Ele foi a mente. E para o direito penal isso pouco importa, porque todos, de acordo lá... Ele é a pessoa que poderia poderia ter evitado tudo, e ele é a pessoa que se daria bem em tudo. Ele tinha o domínio do fato. Veja, exatamente. Então, em qualquer das teorias do direito penal, ele vai se encaixar na responsabilidade penal. Tá? Então, em qualquer das teorias. Né? Só que eu, particularmente, acredito que ele tenha executado o pai por conta do ódio. Por conta do ódio. Eu acredito nessa versão. E essas facadas foram dadas por aquela faca que estavam com eles. Sim. E com o estilete, o mesmo estilete. Né? Eles usaram sempre o mesmo estilete. Né? O pai teve defesa ou ele estava dormindo e nem viu nada? Nenhuma defesa. Porque aparentemente o pai estava dormindo porque ele tinha consumido bebida alcoólica no dia anterior, então era aquele sono pesado. Tá. Ele estava sozinho em casa? Sozinho. E a companheira dele? Não estava, ela não residia lá. Ela era uma namorada? Era uma namorada. Ela tinha uma casa próxima, mas ela tinha uma casa dela. Né? E ele, inclusive, o Jimmy sabia que naquela noite estaria só o pai. Perfeito. Ele sabia como? Você sabe? Ele sabia. De certa maneira, ele acompanhava a rotina do pai, né? De certa maneira. Porque apesar do ódio, você tem uma relação familiar. Né? E aí eles atacam o pai e saem do local. E o mendigo narra exatamente esse cenário todo, né? Ele narra que viu pessoas dentro do veículo, que o carro suava e que em determinado momento o carro foi embora. Só que o mendigo é aquela história, ele não tinha muito o que fazer ali, né? E a gente conseguiu identificar esse mendigo na rua. Ele era um mendigo vigilante, digamos assim. Ele pegava um trocadinho para vigiar os carros da rua. Até vigiou. Não vigiou muito, mas até vigiou. Não vigiou, mas vigiou o carro. Ele ajuda a elucidar o crime. Como que o pai é descoberto?
o pai é descoberto pela Olga, que é a companheira, que ela chega no local, na casa do pai, e na casa do companheiro, no caso, né, pai do Jimmy, e verifica a morte. Tanto que aproveitou o Jimmy aí para imputar ela exatamente por ela ter sido a primeira pessoa que chegou na residência. E aí eles vão para onde? Saem da casa... Eles saem que horas da casa do pai do Jimmy? Volta de umas 6 horas, mais ou menos, 6 e pouco. Antes um pouco de clarear. E né? Eles voltam para o motel? Eles voltam para o motel. Nossa, mas estavam atacados, hein? Exatamente. Porque o álibi deles era um motel. Sim. E a vontade de comemorar também, né, doutor? Mas eu acho que nesse segundo momento... Não teve mais força. Eu acho que não teve relação sexual, porque o Jimmy entrega o veículo por volta de 8 horas da manhã, ele restitui o veículo para os amigos. Né, tem um dado inusitado aqui, viu, Beto? Os amigos que prestaram esse carro residiam numa casa que é exatamente em frente a uma delegacia de Manaus. Nossa, que cara de pau, ele ainda voltou e passou na frente da delegacia. Exatamente. Claro que não era a delegacia de homicídios, mas é uma das delegacias mais famosas de Manaus, porque é o primeiro distrito policial de Manaus. Você imagina que é o mais antigo. Entendi, isso é o mais antigo, tem que ser o mais antigo. E ele pega e eles vão pra... E o Jimmy, nessa hora, ele já tinha descoberto que a tia tinha morrido? Já sabia, já tinham avisado. Já tinham avisado, e como ele estava entorpecido de várias drogas que consumiram durante a madrugada, com os remédios e tudo mais, ele chega bem entorpecido no local ele vai até o local de crime, Rodrigo? O Jimmy? Não, o Rodrigo eu sabia, mas o Jimmy também? O Jimmy, eu falei do início. Não, eu tinha entendido que ele tinha ido para a delegacia, desculpa. Não, o Jimmy volta ao local do crime, mas na verdade para ser acolhido por parentes que moravam no mesmo condomínio. Porque você nem pode voltar para casa, porque era a casa dele. Num apartamento de baixo, né? Nossa, eles moravam que loucura. num apartamento abaixo. E aí, parentes da dona Gracilene moravam ali, né? Nossa também, senhora. Né? Não, eu tinha entendido, desculpa, que ele na delegacia. Mas daí, aí o Jimmy fica ali e o Rodrigo já entregando tudo isso. Isso. Faz exame de corpo de delito, volta. Fizemos tudo. E aí, quando o Divanilson, que era o chefe da delegacia, me liga, eu digo, doutor Divanilson, eu acho que só resta trazer o Jimmy, porque toda a documentação e os elementos probatórios indicam a responsabilidade penal deles. Aí o doutor Divanilson traz o Jimmy, né? Traz o Jimmy. E o Juan vocês já tinham encontrado ele? Logo depois. O Jimmy chega, quando o Jimmy chega, já estava com muita imprensa na delegacia, né? Eu já estava iniciando ali o auto de prisão. Foi um auto de prisão muito complexo, porque, veja, para os seus espectadores entenderem, Beto, o auto de prisão em flagrante, para eu poder autuar, né, para eu poder lavrar, ou seja, para confeccionar, digamos assim, eu precisaria de um condutor, que é geralmente um policial que traz a pessoa presa, uma testemunha e a vítima, nesse caso impossível a vítima, e o próprio autor. Já seria suficiente. Só que nesse caso eu precisava de uma universidade de pessoas para serem ouvidas. Veja, eu não podia ter um único condutor. Eu tinha um condutor de um cenário e eu tinha um condutor de outro cenário. Né? Então eram policiais distintos. Por quê? O policial que serviu como condutor do primeiro local de crime não podia ser do segundo, porque era humanamente impossível ele estar nos dois lugares. A defesa até quis questionar isso, só que a defesa teve um prejuízo, né? Porque nós amarramos o inquérito policial exatamente com 2 condutores, e eu fiz questão de colocá-los, de nomeá-los, designá-los como condutores, exatamente prevendo esse argumento da defesa. O próprio Ministério Público questiona: policial, como é que você sabe do que aconteceu no outro local de crime se você estava presente apenas em um? Você não tem onipresença. E ele diz, não, veja que o delegado, no momento em que lavrou o auto de prisão em flagrante, ele teve o cuidado de nomear 2 condutores. Um condutor de um local e um condutor de outro local. Entendeu? Então, se foi um auto de prisão complexo, porque tinham muitas pessoas para serem ouvidas e muitos elementos periciais, muitos elementos probatórios a serem reunidos, né? E aí, o que acontece? Quando o Jimmy chega na delegacia, a gente continua na entrevista com o Rodrigo e é o momento que ele entrega o Juan. E aí a gente desloca, manda uma equipe deslocar com outro delegado que tinha na delegacia de homicídios, na coordenação aí da diligência. Um outro delegado desloca até a casa do Juan e encontra ele em casa, a mãe muito assustada, uma mãe
uma senhora de bem, vamos dizer assim, uma senhora de bem, se assusta com toda aquela situação, não acredita na responsabilidade do filho, né? Até questiona o trabalho da polícia, mas obviamente ela depois sucumbe, né, a tantas provas que nós mostramos. Ela vem com o filho até a delegacia, ainda bastante questionadora, né, bastante revoltada com tudo aquilo, com a prisão do filho. O filho também foi autuado em flagrante. Eu mando trazer o Juan. E aí a gente fecha a tríade, né, da autoria do crime. Não sobrou absolutamente nada sem prova, Beto. A gente conseguiu, como eu te disse, até identificar a loja e conseguimos pegar a própria anotação que o vendedor fez, a própria do plástico. Do plástico, da venda do plástico para o Rodrigo. Até um fato inusitado aqui, Beto, eu sou professor de Direito Penal aqui na cidade de Manaus e o dono da loja, veja bem, o dono da loja, por acaso, o dono da loja de surf, ele por acaso foi meu aluno. Nossa. E ele estava em sala de aula quando eu comentei algo sobre esse crime, ainda durante a investigação, e ele disse, professor, eu acho que foi minha loja que vendeu esse plástico. E aí a gente vai até a loja, a gente observa que tinha anotação e pega exatamente o canhoto do pagamento com o cartão de crédito do Jimmy. É claro que isso a gente já tinha feito um levantamento, né, que a gente já tinha notificado a empresa de cartão de crédito para nos ceder o acesso às compras do Jimmy, né? Só que facilitou-se muito o percurso com esse comentário que foi feito em sala e a descoberta eventual, digamos assim, fortuita, né, da existência do dono da loja na minha aula, durante uma das aulas. Ele já era advogado, inclusive, e ele estava se preparando para concurso público. Veja, era um aluno de concurso público. E ele acabou nos trazendo essa informação que naturalmente nós já chegaríamos, né? Com o canhoto que seria encaminhado pela empresa, né? Pelo canhoto que seria encaminhado pela empresa. Então, naturalmente, a gente já chegaria nessa informação. Só que o mais interessante é que deu match. Mais uma vez, deu match. E mais uma vez o acaso, né? O acaso que é interessante. O acaso ajuda. Né? O acaso você não pode negar ele, tem que esperar, aliás, que ele aconteça em crimes como esse. Como foi para a família do Jimmy? Foi assustador porque a priori eles não acreditavam, né? Na verdade, veja, foi até um trabalho persuasivo que nós precisamos ter tido com a própria família. Porque imagine você dizer para a família que um ente seu é o executor de todos os crimes. E o Jimmy confessou tudo? Não. O Jimmy demorou muito tempo para confessar, Beto. Veja, no interrogatório que foi feito no auto de prisão em flagrante, o Jimmy não confessou. Inclusive, ele negou. Ele não fez nem questão de ficar em silêncio. Ele negou. Ele negou veementemente. E quando você fala, mas o Rodrigo que matou, o que ele fala? Ele continua negando. Diz que é coisas da cabeça do Rodrigo, que o Rodrigo estava delirando. Ele inventa uma série de coisas. Ele diz que nem é o Rodrigo? Que nem é o Rodrigo. E o Juan? Ele também diz que não. Que nem todo mundo tá louco, tá? Todo mundo tá louco e ele disse que nem conhecia o Juan. Só que nós adotamos uma técnica, veja, naquela época era possível se fazer isso. O preso ficava em delegacia. Né? Por quê? Por conta da inexistência ainda da audiência de custódia. Né? Então eu conseguia ter um manejo do preso e veja, Beto, é até um pouco injusto com as autoridades policiais o prazo de conclusão do inquérito de homicídio. São 10 dias depois de prisão, não é isso? 10 dias que o indivíduo preso. Mas eu entrevistei uma delegada, a doutora Tatiana, do Paraná, que ela falou, não são 10 dias, Beto, são 9, porque o primeiro dia você já nem conta, você tem 9 dias. Perfeito. E imagine, Beto, o seguinte, um inquérito de homicídio, ele tem o mesmo prazo de um inquérito de furto, por exemplo, ou de violência doméstica, o que é algo desproporcional. Para você ter ideia, Beto, um inquérito de tráfico de drogas, que é um inquérito muito simples. Veja, você concorda comigo que é um inquérito muito simples? Ou tem droga, ou não tem droga. Ou não tem droga, sim. Você tem o objeto, você tem o elemento. Você tem, inclusive, desbobear o traficante, pelo menos naquele momento. Perfeito, pelo menos um traficante ali. Veja, o inquérito de tráfico, se o indivíduo estiver preso, o prazo dele é de 30 dias. 30 dias para concluir. Veja, no inquérito de homicídio, com a complexidade que é, ainda mais num caso como esse, ou como vários outros que você citou aqui, Suzane, etc., inquérito que você precisaria de uma dilação temporal muito maior. Sim. Muito maior.
né? A gente só tinha 10 dias, então a gente corria contra o tempo. Então, qual foi a tática que nós adotamos? Nós começamos a interrogar o Jimmy todos os dias. Todos os dias nós fazíamos um novo interrogatório com o Jimmy, utilizando-se de informações que apareciam o quê? Pelo Rodrigo, pelo Juan, pelo que vocês iam descobrindo. Informações supervenientes. Porque, por exemplo, quando você tem vou usar de novo a palavra match, genética do Rodrigo tendo sido o abusador da prima dele. Mas veja, isso demorou 5 dias para chegar. Né? Nos primeiros 5 dias ele ficava negando. É esse que é o momento de virada? Exatamente. A virada principal, na verdade, vou te dizer, a virada principal foi o momento em que o Jimmy descobre que o Rodrigo estuprou a prima. Aí, nesse momento, ele perde o chão. Quando chega o laudo comprovando o estupro, que aí eu acrescento o crime de estupro no inquérito, ele perde o chão. Por quê? Porque ele perde aquela coisa da confiança, né? Da cumplicidade, vamos dizer assim, com o seu parceiro, né? E aí, quando ele descobre que momento que ele descobre que o Rodrigo tinha violentado a prima dele? No quinto interrogatório. Quando a gente procede ao quinto interrogatório, eu anuncio para ele, eu pergunto, Jimmy, e sobre o estupro? Você tem conhecimento? Ele, que estupro? Aí ele perde o chão. Aí, nesse momento, Beto, nós já tínhamos, inclusive, feito uma acariação, só para você ter ideia. Nós criamos uma acariação entre os três, né, para justamente tentar extrair alguma contradição. O Jimmy continuava impassível. Ele continuava mantendo a versão dele. E óbvio que eu não precisava de uma confissão. Você há de convir comigo que eu não precisava. As provas técnicas já tinham todas ali. Todas ali. Não a confissão do Jimmy, os outros já confessaram por ele? Só que você entende que há também uma questão de cerejinha do bolo, né? Uma confissão, depois que você resolve o mundo. Exatamente. Resolve. Depois que você resolve tudo, você quer a cerejinha do bolo, né? Todos nós somos assim. E obviamente que eu não ficaria feliz ou satisfeito, ou eu estaria... ele ficaria mais redondo se você lhe confessa. Muito você já mais. tem tudo. Muito mais. E até socialmente, ele teria ali uma versão a nunca se duvidar, né? Nunca se duvidar. E aí o Jimmy, em determinado momento, quando ele sabe dessa questão do estupro, eu estava com a doutora Geórgia dentro da sala, e além de mim, tinha um escrivão homem também, e uma escrivã mulher. Éramos 4 durante esse último interrogatório do Jimmy. E aí ele vira para a doutora Geórgia e diz assim, eu queria conversar só com a senhora. Ele identifica ali uma certa empatia com a doutora Geórgia, né? E ele diz, eu quero conversar só com a senhora. Aí a Geórgia, muito mais experiente do que eu, óbvio, eu ainda era 2 anos de delegado de polícia, apesar de estar à frente do caso, eu cedo, porque ela me olha e eu percebo que era o momento de eu ceder ali. Eu saio da sala, tiro o escrivão e tiro a escrivã. Você precisava da confissão, não obrigatoriamente ele contando para você. Exatamente. Né? Isso é inteligente. E eu percebi que ele confessaria ali. E eu percebi que ele não queria confessar para mim, porque eu representava para ele uma figura masculina e talvez com a mesma versão de rudeza do pai dele. Não que eu tivesse sido rude com ele. Não entendi. Isso. Mas ele reproduzia em mim uma versão masculina que sempre foi opressora. Né? Então, a versão masculina para ele era muito opressora. Né? Então, ele acaba confessando para a doutora Geórgia. E ele confessa e tudo. Absolutamente até tudo. O poodle? Tudo. E ela, inclusive, não se valeu nem de escrivães nesse dia. Ela mesma fez o auto. Ela mesma redigiu, até porque precisava naquele momento que ele já assinou. Ele estava com advogado, tudo, essas coisas todas? Não estava. Não estava porque não quis? Porque, na verdade, Beto, foi muito difícil eles terem advogado aqui em Manaus. Alguém que quisesse ter o caso deles. Porque, assim, você há de convir... muito cruel tudo isso. Exatamente. E é por dinheiro, né? Exatamente. Você há de convir comigo que, para a advocacia, casos como esse, emblemáticos assim, são bem simbólicos, né? Porque a advocacia é uma forma de ele aparecer, ele vai ter... O advogado vai ter ali uma repercussão midiática gratuita, né? Digamos assim. Só que às vezes o efeito é negativo, né? Porque socialmente as pessoas estavam ali muito comovidas com aquele caso. Sim. Então ninguém queria aceitar o caso.
Então eles tiveram muita dificuldade. Eu lembro bem que na noite 3 advogados passaram da delegacia e os 3 renunciaram ao patrocínio da causa. E a irmã dele, a irmã do Jimmy? A irmã chega uns 3 ou 4 dias depois. Nós ouvimos a irmã, porque uma das versões era a herança e que talvez ela pudesse ter participação, que não se comprovou em absoluto. O Jimmy cria também uma história de que talvez ela fosse a mandante de tudo. Ele tenta jogar para a irmã? Que estava lá na Alemanha? Tentou jogar para a namorada do pai? Popularmente falando, ele jogou a merda no ventilador, sabe? Sei. Ele jogou a merda no ventilador. E ele tenta jogar para todo mundo e tenta, inclusive, criminalizar a própria irmã, né? Que não tem absolutamente nada a ver com isso. Só que, assim, a forma como ele narrou começou a despertar na mídia, e eu acho que ele percebeu isso, que poderia haver ali uma credibilidade naquela história, tanto que a mídia explorou durante um tempo a possibilidade da irmã ser a mentora intelectual de tudo, né? Só que, na verdade, nada se comprovou, a menina não tinha absoluta participação, a menina tinha uma vida totalmente dispersa dos problemas de Manaus, né? Ela vivia a vida dela sem sequer se relacionar com os problemas de Manaus. E então o Jimmy tentou de todos os aspectos desqualificar a investigação. Para você ter ideia, o Jimmy ele padece de um problema, só para ilustrar aqui, ele padecia de um problema. Sabe o efeito sanfona, Beto? Sabe o efeito sanfona? A pessoa que engorda. Emagrece, engorda. Isso gera no organismo, né, algumas marcas na pele. Né? Sim, as estrias. Sim. Algumas estrias e tal. E essas estrias no Jimmy eram bem acentuadas na barriga, por conta desse efeito sanfona. E ele, em determinado momento da investigação, quando ele já não tinha mais o que alegar, né, inventou 1 milhão de histórias. Depois de 1 milhão de histórias, ele começou a dizer que eu o agredi, que eu teria dado socos na barriga dele durante a investigação, e socos que geraram nele uma estria. Uma estria, né? A estria não era do sanfona, era sua agora. Exatamente. E aí, é porque as estrias dele eram muito estranhas, sabe? Do efeito sanfona eram muito estranhas. Parecia realmente uma pele coagulada, sabe? Uma pele com sangue coagulado, um sangue pisado. Era algo muito estranho. Era uma barriga realmente... Tudo depende também da cor da pele, depende de uma série de coisas. A estria ela pode ficar mais... Ele era muito branco. Ele era muito branco também. Então, isso tudo influenciou. As estrias eram muito diferentes, sabe? Era uma pele muito flácida, sabe? Era uma pele muito flácida e realmente parecia lesões. Pareciam ser lesões. E ele alegou isso. Quando ele alegou, de pronto, eu determinei a condução dele ao Instituto Médico Legal para que ele fizesse o exame de corpo de delito com questionamentos expressos a respeito da origem daquelas marcas no corpo dele. E o perito disse, clara e evidentemente que não se tratavam de lesões advindas de violência contundente, né? Que aquilo era um processo degenerativo da pele, né? Em razão de estrias, em razão, né, de flacidez da pele. E o perito dá uma aula de biologia, mostra perfeitamente o que significam aquelas lesões, e aí cai por terra também a versão de que ele confessou mediante coação, né? Então, obviamente que eram subterfúgios que ele utilizou, né? É muito comum utilizarem de subterfúgios de acusar a polícia de violência, né? Até porque a polícia ela é um braço de força do Estado. Né? A gente tem que reconhecer isso. Não existe polícia. Sim, faz parte. Nós temos um passado, né, doutor? Que às vezes infelizmente. Carregamos sempre. É um cadáver que se carrega junto. Agora a irmã. Só para que sejamos muito honestos em relação ao passado da polícia, a polícia foi instrumentalizada. Não é que isso seja uma filosofia. Não, nem vou. Não. Isso aí foi durante a ditadura militar, a polícia foi usada como ferramenta. Sendo bem claro, é isso. E lá atrás, na ditadura Vargas também, a polícia ela sempre... A política do Vargas... Faz parte, sim. Isso daí, se você pegar em outras épocas do mundo. A irmã, ela virou herdeira, né? Porque ele perde os direitos dele. O julgamento já foi feito. Ele é indigno. Ele é indigno. Isso graças a Suzane von Richthofen. Tem a lei, porque antes você precisaria pedir que ele fosse indigno. Ele foi condenado a quanto tempo, ele e os outros dois? 110 anos o Jimmy.
Não, desculpa. 101 anos o Jimmy, 110 o Rodrigo e 90 e poucos anos boa, pena boa. O Rodrigo ele tem uma pena maior por conta Do da estupro. circunstância do estupro, exatamente, que foi exclusiva dele. E como não havia possibilidade dos demais ali terem participação no estupro, nem sequer imaginar Nem impedir o estupro. Isso, exatamente. Tá. Então, o Rodrigo teve uma pena de 110 anos, o Jimmy 100, 101 anos, mais ou menos, e o Juan de 92, parece, 92, pelo que eu me lembro. Mas eles já estão em liberdade e tal, ou eles vão ter que cumprir pelo menos 30 anos? Porque eles deles. pegam 30 anos, né? Sim. Eles não pegam 40. Não se aplica para eles os 40 anos. Não, se aplica a 30. Isso, porque os 40 anos são É só 2019. Após o pacote anticrime. Então, não retroage a lei penal. Mas, para eles, o máximo de cumprimento é de 30 anos. Só que detalhe, a pena deles, todos os efeitos aí de benefícios são calculados em cima dos 100 então anos. eles nem vão ter. Vão ter que ficar... eles vão sair em 2033. Provavelmente. É isso? Não, 30, 2043. Não, peraí. Só que eles 23, 33, 43. 2043. Eles precisam cumprir 2/5 da pena para eles progredirem de regime. Não, mas aí, então... mas eu digo, o limite que eles vão ficar na cadeia é até 2033. 43. Não, peraí, 13, 23, 33, 43, até 2043. Ainda faltam alguns anos. Eles precisam cumprir ali 2/5 da pena. 2/5 de 100 daria... dificilmente eles vão conseguir progredir. Sim. Entendeu? No tempo que eles forem cumprir a pena. Dificilmente vão progredir. Uma curiosidade, você sabe se os três estão juntos na mesma penitenciária? Não estão. Inclusive, há um fato inusitado. Eu já em outra delegacia, por volta de uns 4 anos depois, uns 4 ou 5 anos depois, eu tive que fazer uma oitiva de um preso dentro do sistema penitenciário do Amazonas. E, por acaso, o Jimmy estava sendo removido para uma audiência no fórum aqui da cidade. No momento que eu estava chegando. E eu cheguei, eu cruzo com ele, né, ele entrando no camburão da Secretaria de Administração Penitenciária, eu entrando na unidade penitenciária para efetuar uma oitiva de um outro preso. Eu cruzo com ele obviamente olhando para mim, ele me crava no olhar, eu paro na frente dele e pergunto, Jimmy, lembra de mim? Aí ele olha para mim e diz assim, lembra, o senhor me colocou nesse inferno. Aí eu disse, não foi ele, não foi ele? Aí eu retruquei, eu falei, não, eu não lhe coloquei aqui, eu fui apenas um instrumento utilizado para identificar sua responsabilidade penal e você é quem se colocou com sua mas de tudo que você contou a ele, esse moço ele não pega responsabilidade para ele em nada. A culpa é de um, a culpa é do outro, a minha irmã que inventou. Ele vai jogando, a batata não quer da mão dele. Então, a culpa é sua, doutor. Quem mandou você virar delegado? Verdade. Agora eu vou lhe dizer. O Jimmy, ele não é convicto da responsabilidade dele, mesmo após a confissão em delegacia, no processo, na fase processual, ele muda toda a versão, né? Ele muda a versão e volta a insistir na história da Olga e tal, como se a Olga... Ele vai buscando outros caminhos. O Rodrigo conta quanto tempo eles ficaram se preparando para o crime? Por volta de uns 3 meses, mais ou menos. Que foi a decisão. E como foi a ideia macabra de matar? Tudo do Jimmy. O Jimmy que veio e falou, vamos matar todo mundo, eu vou ficar rico? O Rodrigo sugere, mas pensando em dinheiro. O Rodrigo pensa na recompensa financeira, né? Até onde eu sei, não estão mais juntos. Não há mais cumplicidade. E ele pagaria alguma coisa para o Rodrigo ou seria, a partir de agora, vamos viver um grande amor da vida? Jimmy, eu acredito, honestamente, Beto, que o Jimmy acreditava nessa cumplicidade amorosa, que eles iriam viver um romance, né? Mas o Rodrigo era nítido que não. O Rodrigo era um garoto de programa, então ele era entregue a essa questão financeira, né? Vamos dizer assim, essa promiscuidade. Né? Ele era entregue a essa promiscuidade. E se desse certo, provavelmente eles iam acabar se entregando, porque o que o ligava a eles era o dinheiro. E é um segredo muito grande para você ter certeza que é um pacto de sangue muito doído. É pacto da alma inteira. Então ia ficar extorquindo, né? Eu quero mais dinheiro, senão eu conto. Como vai acabar entrando nisso? Em algum momento eles iriam se entregar, né? Em algum momento eles iam dar um passo errado. Agora sim, Beto, sendo muito honesto a você, a priori parecia ser
um crime de difícil elucidação. Quando nós encontramos, ainda quando nós ligamos as informações, de fato parecia ser um crime de difícil elucidação, sabe? E em 10 horas, na verdade 12 horas, em 12 horas nós conseguimos concluir, né, a elucidação desse crime. Mas não foi fácil, não foi fácil. Eu diria que foi um crime muito difícil. Por quê? Porque até para a gente se convencer de que o Jimmy, que até então era alguém sem nenhuma suspeita, né, a própria família, eu tive que fazer um trabalho persuasivo da família. O próprio doutor Divanilson teve que fazer um trabalho persuasivo da família, para que eles acreditassem naquela história, naquela convicção que nós estávamos. A gente também teve que se convencer disso, sabe? Porque não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Agora, eu só queria te citar uma situação, porque 3 meses depois desse fato, 3 meses depois deste homicídio, aconteceu um triplo homicídio tão brutal ou até mais, não sei. Não dá pra gente fazer não tem régua. Não tem régua. Aconteceu um triplo homicídio brutal da mesma forma aqui na cidade de Manaus, numa comunidade carente. E, na época, a imprensa nos cobrou muito na delegacia de homicídios pelo fato da distinção de classes sociais, né? O Jimmy talvez tivesse sido elucidado aquele crime com maior celeridade por serem pessoas de uma condição mais abastada. E desafiaram a delegacia de homicídios na época a elucidar esse outro triplo homicídio, que acabou não repercutindo tanto por se tratar de uma comunidade carente. Porque você há de convir comigo que um crime praticado por uma pessoa nas condições do Jimmy repercute muito mais do que aquele porque existe uma coisa chamada estranheza. Isso, se não houver estranheza, você não tem a notícia. Sempre será estranho uma pessoa com mais poder aquisitivo, não porque rico não mata, não é isso. É porque o poder aquisitivo... Não, e o poder aquisitivo, ele te dá mais acesso a estudo, mais acesso à educação, à saúde. E a gente tem uma sensação de que a intelectualidade nos distancia te faz censurar. Te transforma num ser humano melhor, sei lá. A intelectualidade deveria ser algo que te melhora. A cultura, né? A cultura, tudo. Então, por isso que te estranha muito quando você tem uma Suzane, uma Isabela Nardoni, né? Porque são pessoas que, em princípio, tiveram de tudo para não serem o que são. E, Beto... Não é Isabela Nardoni, coitado, o Alexandre e Ana Carolina. Porque você usa a vítima, às vezes parece que é a vítima. Perfeito. E aquele efeito também de você se enxergar no outro. Veja. Sim, você tem projeção. Você tem projeção. Para o Jimmy, você tem projeção porque você vive as coisas que ele vive, né? Quando você olha para uma comunidade carente, você não vive muitas vezes aquela realidade, então você não se projeta dela, você acaba naturalizando o comportamento dessas pessoas, né? E aí o que aconteceu? A imprensa em Manaus cobrou muito da gente. E, diga-se de passagem, nós resolvemos esse caso da comunidade carente com muita cobrança, em 10 horas. E por que eu estou demarcando o tempo? Porque a gente ainda conseguiu ser mais célere do que no caso do Jimmy. Para mostrar que nós não temos distinção de classe social. Nós temos compromisso com a verdade, com a investigação, com a persecução penal. Esse é o nosso compromisso, né? Eu já não estou mais na delegacia de homicídios, já faz algum tempo, apesar de já ter trabalhado em outros homicídios, mas a delegacia de homicídios é uma grande escola, Beto. É uma grande escola. E eu te digo, se você me permitir, eu te digo que naquele momento do crime do Jimmy, parece que eu acredito muito em energias superiores, né? Eu não vou dizer que Deus, porque eu também não sei o que as pessoas acreditam. Eu acredito muito em Deus, mas eu não vou enunciá-lo aqui. Mas eu acredito que alguma força superior determinou que eu fosse para a delegacia de homicídios. Vou te dizer por quê. Um delegado experiente, na condução daquele caso, talvez tivesse um pouco mais de, vamos dizer, um pouco mais de percalços para descobrir certas coisas. Sabe por quê? Hoje, me enxergando com a experiência que eu tenho, talvez eu não tivesse realizado ações com arroubos, como eu realizei naquele momento. Impetuosidade. A impetuosidade foi decisiva. Por quê? Porque eu acreditei numa história. Né? Eu projetei uma história, eu acreditei numa história. A impetuosidade ela foi muito importante para me fazer conduzir a elucidação desse crime. Num tempo celery, sabe? Então, talvez um delegado experiente ele tenha mais censuras.
né? Até de métodos de prova, né? Isso é decisivo, Beto. Por quê? Me parece que essa força superior disse assim: olha, é importante ter um delegado novo aqui à frente desse caso, para a impetuosidade ser decisiva, e por trás dele delegados experientes, que possam, de certa maneira, segurar a rédea. Né? Então a gente teve ali o estágio ideal do equilíbrio. O equilíbrio entre não muito impetuosidade, mas também não muita experiência que te faz. A sabedoria com a euforia. Então você consegue balancear melhor o outro, tá certo? Exatamente, Beto. Eu acho que isso foi muito importante nesse caso, sabe por quê? Porque quando você tem essa impetuosidade, você vai atrás da história. Para você ter ideia, eu dormi 3 dias na delegacia. Eu montei um quarto na delegacia porque eu tinha que entregar o inquérito, né? Então eu virei noites e noites na delegacia com esse caso. Né? Então talvez um delegado experiente não tivesse feito isso. Doutor, tem mais alguma coisa desse caso ótimo que você trouxe aqui que eu não perguntei, que você queria que eu tivesse perguntado? Acredito que não, Beto. Acho que falamos de tudo, né? A gente teve um bate-papo bem elucidativo, acho que bem... Eu sempre pergunto, assim, os celulares deles, do Rodrigo, do Jimmy, foram periciados? Teve alguma coisa? Teve alguma prova que trouxesse a mais? Não, nada muito relevante. Eles combinando o crime, até para olhar na cara do Jimmy. Não tinha WhatsApp, não tinha aquele mecanismo do BlackBerry, não sei se você lembra. Lembro. Também não tinha, ainda era muito incipiente a comunicação, né? Era muito comunicação telefônica. E por torpedo também, mas torpedo era caro, vocês tinham pacote de 20? Pagava, né? Então, assim, para a gente conseguir a interceptação deles também não era mais útil. Por quê? Porque a conversa passada não vai mais ter, tá? Não vai ter mais. Então, assim, o que a gente tinha era a prova do celular que ligava eles. Sim. Eles ligavam entre si porque eles tinham contatos nos celulares, mas de relevância mesmo não tinha, não era uma prova na época tão importante como hoje em dia é. Dá certo. Doutor Fernando, fica com o convite para a gente falar de outros casos. Gostei muito de conhecê-lo, de conversar com você. Se tiver outros casos assim, é só avisar a produção, a gente marca e vamos trazendo todos. Por favor, é um prazer. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigado. Foi um prazer mesmo. Muito obrigado aí, Beto. Eu vou seguir nas redes sociais de vocês, né? Fica o convite também, se puderem me seguir de volta. Eu sigo. Né? Já está aparecendo aí o seu Instagram, não tá? Tá aparecendo. O @Delta Fernando Bezerra. Eu tenho um perfil profissional, né? @Delta Fernando Bezerra. Fica aí um convite também para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Para que possa também nos seguir nas redes sociais. Delta Fernando Bezerra. Já comecei a te seguir antes de você começar a me seguir. Perfeito, já vou seguir de volta. Bom. Doutor, muito obrigado, um prazer te conhecer, e eu vou pedir para a produção ver com você outros casos para a gente fazer, tá bom? Perfeito, Beto. Obrigadão, prazer. Um abraço. Tchau, um abraço. Valeu. Tchau.